Olá, olá, meu nome é Fabiana Branco, eu sou fisioterapeuta e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a microfisioterapia, técnica de terapia manual da fisioterapia que se tornou a minha principal ferramenta de trabalho e eu vou explicar o porquê. Eu comecei o vídeo falando que eu vou falar um pouco mais sobre a microfisioterapia porque no meu canal lá do Bfisio, no YouTube, há outros vídeos sobre esse tema e sobre outros temas que possam te interessar. Eu separei para hoje as principais perguntas que me fazem e pode ser que a sua dúvida esteja contemplada. Caso não esteja, pode me enviá-la que eu responderei com maior prazer. A primeira dúvida é: o que é a microfisioterapia? Então, como eu disse, é uma técnica de terapia manual que visa estimular a autorregulação do corpo. Calma que eu vou explicar melhor. Nós colocamos nossas duas mãos sobre o corpo da pessoa e buscamos alteração de tensão entre as mãos, alteração de vitalidade dos tecidos, do ritmo vital, uma resistência. Isso indica a presença de uma cicatriz. Nosso corpo recebe o tempo todo estímulos químicos, físicos, biológicos, psíquicos e na maioria das vezes ele dá conta do recado, ou seja, ele se autorregula. Mas, dependendo da intensidade desse estímulo ou até mesmo da imprevisibilidade desse estímulo, pode ficar uma cicatriz. Nós seguimos os mapas corporais desenvolvidos pelos criadores da técnica, Benini e Grosjean, dois fisioterapeutas franceses, para conseguir trazer a informação da causa dessa cicatriz, das consequências no corpo, ou seja, a sintomatologia no corpo da pessoa, assim como dar esse estímulo para a autorregulação. Os movimentos são suaves, são sutis, por isso o nome microfisioterapia, vem de micromovimento. O objetivo é reproduzir o estímulo da lesão, o mecanismo da lesão, para que o corpo reconheça que tem algo a ser corrigido. Segunda pergunta, vamos lá. Quem pode se tratar com microfisioterapia? Qualquer pessoa, de um bebê a um idoso. Ah, mas quando a pessoa não consegue se expressar, por exemplo, um caso de um bebê que muitas vezes não vai conseguir dizer ali o que está sentindo, ou no caso, por exemplo, de uma pessoa com demência que também não consegue se expressar, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Existem duas formas de nós fazermos a microfisioterapia. Uma é pelos testes de leitura dos sintomas, em que nós buscamos quais mapas corporais estão correlacionados com aquela queixa. E a outra forma é seguindo mapa por mapa e verificando quais estão alterados. No geral, nós fazemos as duas coisas. Começamos pela leitura dos sintomas e finalizamos seguindo os demais mapas que não foram contemplados. Outra dúvida: posso fazer o tratamento preventivo com a microfisioterapia? Sim, é perfeitamente possível, mesmo que você não tenha nenhuma queixa. Como eu acabei de dizer, é possível seguir todos os mapas corporais e verificar quais estão alterados. É importante colocar aqui que muitas cicatrizes vêm à tona por conta de datas, aniversário de um fato que foi marcante, por exemplo, ou quando você passa por uma situação que tem alguma similitude com algo do passado que foi lesivo. Ou seja, você pode ter acabado de fazer uma prevenção e acontecer algo novo e gerar novos sintomas. Então a prevenção, ela não te isenta dessa possibilidade. Quais patologias a microfisioterapia trata? Patologias musculoesqueléticas do sistema nervoso, seja nervos ou sistema nervoso autônomo, sistema endócrino, sistema imunológico, comportamentos, alterações emocionais que estão relacionadas ao desequilíbrio desses sistemas, sistema
visceral, enfim, há uma gama de possibilidades, assim como na acupuntura, por exemplo, e como em qualquer outra técnica, há limitações. Ela não resolve todos os problemas. É importante colocar que a resolução depende, inclusive, do grau de lesão de uma estrutura, ou seja, há casos em que você vai precisar de medicamentos, vai precisar de cirurgias, há limitações, tá certo? A microfisioterapia substitui a psicoterapia? Claro que não, ela inclusive pode ser uma fonte rica de informações para que você leve na psicoterapia. É importante colocar que o fisioterapeuta atua no corpo, ajudando o corpo a se autorregular e, consequentemente, pode trabalhar questões emocionais. O corpo e mente são intimamente relacionados. Essa divisão ela é apenas didática. Tanto é que o psicoterapeuta também atua em quadros de dores físicas. Pois é, então não dá para separar. Corpo e mente fazem parte da sua saúde, fazem parte de você. É possível que uma cicatriz seja transmitida? Sim, as cicatrizes transgeracionais e transpessoais, e isso é tratado na microfisioterapia. Com que frequência o tratamento é feito? Esse é um ponto que gera muitos questionamentos, porque as pessoas estão acostumadas que a fisioterapia faça tratamentos semanais. E no caso da microfisioterapia, se preconiza um intervalo de pelo menos um mês. Isso porque, ao estimular a autorregulação do corpo, é preciso esperar um tempo para que isso ocorra. A autorregulação, ela depende de renovação celular. E as células que têm um tempo de vida de um dia, mas as células que levam semanas, meses, então é importante esperar um tempo de autorregulação. Conforme o corpo ele vai se autorregulando, ele vai cicatrizando, você vai tendo a melhora dos sintomas. As pessoas muitas vezes nem correlacionam a melhora com a terapia justamente por conta desse intervalo de tempo. Quando você tem, por exemplo, um músculo tenso e eu vou lá, libero esse músculo, o alívio é imediato, porque era apenas uma tensão muscular. Mas aquilo que depende de cicatrização, não adianta, a gente precisa esperar o tempo do seu corpo para ter o resultado. Não vai ter um milagre de uma semana para outra, tá certo? Vamos para a próxima dúvida. Uma vez que o profissional ele passa por todos os mapas corporais, o tratamento termina? Não necessariamente. Se você já teve o resultado que queria, ok. Mas nós costumamos fazer aqui a analogia com a cebola. Quando você tira a primeira camada da cebola, tem outra camada embaixo. Nosso organismo ele é assim, ele vai eliminando essas cicatrizes aos poucos, então há várias camadas que podem ser tratadas e tudo isso vai depender, claro, dos resultados que você espera, se você já teve esses resultados ou se você ainda tem queixas. Muitas vezes as pessoas elas se permitem fazer um tratamento de fisioterapia, seja convencional ou por alguma técnica específica, ao longo de 3 meses, semanalmente, mas na microfisioterapia as pessoas esperam um milagre, elas esperam que com uma consulta o resultado apareça na semana seguinte. E como eu já disse, tudo isso depende de renovação tecidual, das camadas que vão sendo tratadas, conforme o seu corpo vai eliminando aí algumas cicatrizes, mostrando, na verdade, algumas cicatrizes que precisam ser tratadas conforme a prioridade do seu corpo. Pesquisas, as pessoas me perguntam sobre pesquisas. A microfisioterapia começou a ser estudada na década de 80, nós estamos em 2019, portanto é considerada uma técnica nova. Há pesquisas, sim, há pesquisas de impacto, mas não em uma quantidade suficiente para ter o reconhecimento da comunidade científica. Isso é um processo, isso leva tempo. Eu aproveito aqui a oportunidade e peço licença para falar um pouco sobre o meu trabalho e a minha experiência com essa técnica. Eu tenho aproximadamente 16 anos de formada, 14 anos de serviço público de saúde, atendendo várias pessoas todos os dias.
de forma que logo no início da minha carreira eu senti necessidade de buscar outras técnicas além do convencional. Foi quando entrou a osteopatia na minha vida e esse é o primeiro ponto de virada na minha carreira. A osteopatia, ela melhorou muito a efetividade do meu tratamento, a qualidade do meu tratamento. O segundo ponto de virada foi a microfisioterapia em 2017. Nesse intervalo de tempo eu estudei outras coisas, mas essas duas técnicas foram realmente os dois pontos de virada na minha carreira. Muitas vezes eu fiz o teste de avaliar pela osteopatia, tratar pela microfisioterapia e ao reavaliar pela osteopatia eu observava que as alterações tinham sumido todas ou quase todas. Isso mostrou o quanto a microfisioterapia fazia sentido, o quanto as técnicas têm pontos que convergem, embora elas sigam caminhos diferentes. Embora eu siga a microfisioterapia como principal linha de trabalho, eu jamais abandono tudo aquilo que eu já estudei. Até porque cada técnica tem a sua beleza, tem aquele ponto que é a cereja do bolo. E a micro tem, a osteo tem, assim como outras técnicas de fisioterapia. E elas sempre estão aí para agregar e trazer mais saúde, ajudar no seu processo. Tudo isso é para você. Então eu espero que eu tenha respondido as principais questões e até a próxima.